Leitura do CPC, capítulo 4, do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A Instrução Normativa 41 de 2018 do TST, que é aquela que dispõe sobre a aplicabilidade das normas do CPC ao processo do trabalho, em seu artigo 13, firmou o entendimento do TST de que, a partir da vigência da referida lei, que é a Lei 13.467 de 2017, né, reforma trabalhista, não caberia a iniciativa do juiz na execução, o que inclui a iniciativa do Instituto do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, salvo nos casos em que as partes não estejam representadas por advogado, que é a dicção do novo artigo 878 da CLT, né? Lembra? Antigamente, na CLT, ou melhor, no processo do trabalho, quando o processo ele continua a ser sincrético. E aí, quando acabava a fase de execução, automaticamente o juiz dava início... quando acabava a fase de conhecimento, automaticamente, pelo sincretismo processual, o juiz já dava início à fase de execução. Agora não. O que é que diz o 878 da CLT? Que a parte ela tem que provocar. Então, se a parte ela tem que provocar a execução, de forma muito simples, por uma petição simples, dizendo que ela quer que o juiz dê início aos atos executórios, e aí o entendimento do TST, Maria, é que é o seguinte: a parte ela provoca. Uma vez provocada, todos os demais atos da execução podem ser efetuados ex officio, ok? Então, se a parte precisa provocar a execução, a parte também precisa provocar o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, de sorte que não é dado ao juiz instaurar ex officio esse incidente, ou a parte ou o Ministério Público, nos casos em que ele precisar intervir no processo. E aí eu tenho uma questão aqui, Maria, de 2020, que diz assim, ó: o incidente de desconsideração de personalidade jurídica não poderá ser instaurado de ofício. E a decisão que eu deferi é interlocutória e desafia agravo, tendo efeito suspensivo, exceto se a desconsideração da personalidade jurídica tiver sido requerida na petição inicial e pode ser que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. Tá certíssimo, Maria. Você leu aí nos artigos que, primeiro, em sendo o incidente de desconsideração de personalidade jurídica instaurado logo no início, na petição inicial, cita-se o sócio e a empresa, né, para fazer parte dessa relação jurídica processual. Em sendo denegado na fase de conhecimento, não cabe nenhum recurso de imediato da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias no processo trabalhista. A seu turno, em sendo instaurado esse incidente na fase de execução, o recurso cabível é o agravo. E que agravo? Agravo de petição, que é o recurso cabível dentro das execuções. A seu turno, se esse incidente for instaurado em processo de competência originária da segunda instância, da decisão do relator que eu denegar, vai caber o quê? Agravo interno, ok? Então, por isso que a questão está correta, porque ela diz, ó, não pode ser instaurado de ofício, que a gente já sabe, né? Ora, se para instaurar a execução eu preciso que a parte exequente ela dê início, ela peça ao juiz para instaurar, da mesma forma para o incidente. Então, não pode ser instaurado de ofício. A decisão que deferir é interlocutória, em sendo na execução, cabe agravo. E vai ter efeito de suspensível. Só não tem efeito suspensivo se for lá no início do processo, né? Na inicial, porque você vai suspender o quê? É quando ele diz, lá no artigo 133, parágrafo 2º, que aplica-se o disposto neste capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Então, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica é você desconsiderar a personalidade jurídica da empresa para adentrar na personalidade, nos bens do sócio. O instituto inverso é exatamente o quê? O sócio ele vai dizer, não, gente, a empresa tem bem passível de ser constrito, de garantir essa execução. Então, ele pede a desconsideração inversa. É quando você entrou no bem do sócio, o sócio vai dizer ao juiz, não, doutor, olha aqui, ó, bem da empresa.
eu peço que essa desconsideração seja inversa e execute a própria empresa, que é o devedor originário. Lembra que eu vi lá no início, né? Quem deve responder pela obrigação é o devedor originário. Então, isso é interessante. E aí, questão de 2020. Embora admitida pela doutrina e pela jurisprudência, a desconsideração inversa da personalidade jurídica não está expressamente prevista no CPC de 2015. Falso, a gente acabou de ver e você já tinha lido, está expressamente previsto no artigo 133, parágrafo 2º. Outra questão. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica não se aplica às hipóteses de desconsideração inversa, que consiste em imputar à pessoa jurídica a responsabilidade por obrigações de seus sócios, ante a existência dos pressupostos legais a serem atendidos, a exemplo de fraude e abuso de direito. Isso foi uma questão do TRT de 2016, TRT 4. A questão está incorreta porque ela se aplica assim. Ele diz que não se aplica, ok? E outra questão, no tocante ao Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, na modalidade inversa, assinale a alternativa correta. Trata-se de modalidade albergada pela teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, quando se afasta a autonomia patrimonial da empresa e não do sócio, para atingir o ente coletivo e seu patrimônio social, responsabilizando a pessoa jurídica por obrigações do sócio controlador. Isso aqui está certinho, Maria, porque a doutrina ela tem se manifestado a jurisprudência no sentido de que, quando se tratar de personalidade jurídica, de desconsideração da personalidade jurídica em sua modalidade inversa, não se aplique o CPC. Se aplica a teoria maior, ou seja, de haver maior cautela do magistrado, constante no artigo 50 do Código Civil, ok? Fábio Ulloa define da seguinte forma a desconsideração inversa. É o afastamento do princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para responsabilizar a sociedade por obrigação do sócio. Nessa desconsideração inversa, a responsabilidade ocorre no sentido oposto, isto é, os bens da sociedade respondem por atos praticados pelos sócios, que escondem seu patrimônio pessoal dos credores por meio de transmissão para a pessoa jurídica. Outra questão. Pode ser requerido em primeiro e segundo grau de jurisdição, em qualquer fase do processo e em qualquer tipo de procedimento, excetuando-se a fase de recurso especial ou extraordinário, em razão dos limites do efeito devolutivo de tais recursos. Isso é verdadeiro, Maria. E aqui também não se admite em sede de recurso de revista, porque o recurso de revista tem a mesma natureza extraordinária que tem o recurso especial e o recurso extraordinário, ok? Tu falou aqui uma questão interessante. No artigo 134, parágrafo 2º, que diz assim, ó: dispensa-se a instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Não, dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na inicial, na petição inicial. Hipótese em que será citado o sócio, a pessoa. Lógico, se eu já pedi a citação do sócio, né? Pedir essa desconsideração direto na inicial, não há por que depois eu instalar um incidente. O próprio nome já diz, ó, é incidente a própria ação. Mas se na própria, desde inicial, na ação, já instalei o incidente, não há por que eu já instalei, já pedi a desconsideração, não há por que instaurar um novo incidente. Estou terminando. Outra questão, ó. Uma vez requerida a desconsideração na própria petição inicial, fica a parte dispensada da instauração do incidente, em hipótese em que o processo não será suspenso, devendo o sócio ou a pessoa jurídica ser citado. Mais duas questões para terminar.
A decisão que julga o incidente de desconsideração de personalidade jurídica tem natureza interlocutória, a qual pode ser novamente discutida em segunda instância via agravo de instrumento no processo trabalhista. Perfeito. Na verdade, dessa decisão interlocutória não cabe nada, né? Mas eu não vou poder recorrer dela, e se for denegado de recurso, como é que eu vou destrancar? Agravo de instrumento. A priori, essa questão me parecia errada. Por quê? Porque, na verdade, se eu instaurei no início e ela foi denegada, como agora não cabe recurso imediato da decisão interlocutória, eu poderia reiterar em sede de recurso ordinário. E uma vez trancado o recurso ordinário, aí sim agravo de instrumento. Já na fase de execução, cabe agravo de petição. Uma vez trancado, agravo de instrumento. E aqui ele já falou direto agravo de instrumento. Se você lê a questão rapidamente, você diria que ela negada. Mas você pode sim ser discutido em agravo de instrumento, que é o meio adequado para destrancar tanto o RO denegado quanto o AP denegado. Olha só, questão inteligente, viu? E a última questão desse assunto, uma vez acolhido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a alienação ou oneração de bens considerada em fraude à execução será tida por ineficaz em relação ao requerente. Também é verdadeiro, gente. Se já foi acolhido o pedido, aí vê só, eu pedi o incidente em face da executada Maria. Depois que foi acolhido o incidente, né? Aí o que é que Maria faz? Se desfaz de alguns dos bens dela, né? Aliena aqueles bens, para que eles não entrem nesse bojo da execução. Óbvio que isso aí é fraude à execução. Então, essa alienação ou a oneração, ela vai ser considerada fraude à execução, portanto, ineficaz em relação ao requerente. Invertida, né? Que é a desconsideração inversa, que é quando o sócio usa a pessoa jurídica para esconder seu patrimônio para não pagar suas dívidas pessoais, né? Então, muito importante a gente pensar, por exemplo, num empregador doméstico, né? Que possa estar escondendo seu patrimônio numa pessoa jurídica. Também a regulação da desconsideração em si, ela é feita nas leis de direito material. Aqui o CPC trouxe só o procedimento, né? E aí, como você já falou, temos o Código Civil no artigo 50, então remetemos à leitura do artigo 50 que a gente já gravou, né? Que já temos o vídeo. Vou ver se eu coloco aqui o card do vídeo para facilitar. E lá eu falo que, além do Código Civil e do CDC, que você também mencionou, a gente tem a lei anticorrupção, a gente tem lei ambiental, a gente tem lei antitrust, e no caso do Código Tributário Nacional, não é propriamente a questão de desconsideração de personalidade jurídica. O CTN ele prevê a responsabilidade direta do sócio, né? Pelo recolhimento de tributo. Então, o sócio como sujeito passivo da relação tributária. É um pouquinho diferente, né? E aí ela pode ser inicial, né? Ou em forma de incidente, como você falou, no caso de ser inicial não vai precisar do incidente. E aí eu queria chamar a atenção para essa redação do parágrafo 2º do 134, que pode causar uma confusão de que, se ela for inicial, não precisa ser citada a pessoa jurídica. Esse é um entendimento equivocado, né? Por que ele usou o ou, em vez de usar e? Porque ele está falando o seguinte, a citação é da pessoa jurídica na inicial. Se o incidente for feito na inicial, aí vai ser chamado sócio também, né? Então tem que ser o sócio e a pessoa jurídica. Mas ele quis dizer o seguinte, que ou você vai citar o sócio e a pessoa jurídica, ou a pessoa jurídica. E aí a redação acabou ficando assim meio truncada, né? Pela legitimidade, a gente tem então a legitimidade do autor na inicial, do réu na reconvenção, do autor ou do réu pela denunciação da lide, o réu pelo chamamento ao processo, o assistente litisconsorcial também pode requerer, e o Ministério Público, que também está autorizado aí pelo CPC. No processo trabalhista, como a gente utiliza essas regras, aliás, 855A,
Só que ele não entra nessa questão de como vai acontecer. Ele só diz que é aplicável nas hipóteses tais e tais, na execução tal. Mas ele não diz. E aí o próprio CLT ela remete que o procedimento a ser utilizado é o do CPC. E aí essa citação é para responder sim no prazo de 15 dias.